Bíblia vai dizer que quando ele começa a perseguição, ele coloca a mão sobre a Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. A Bíblia diz que ele prende a Tiago. A Bíblia vai dizer que ele mata Tiago na frente do povo judeu. A Bíblia vai dizer agora que Herodes, quando ele observa, ele vê que o povo judeu se alegra com a morte de Tiago, um dos apóstolos de Jesus. Agora ele é morto. A Bíblia vai dizer agora que Herodes, ele percebe e ele vê que o povo judeu se alegra. Agora observe qual é o rei que não quer dar alegria para o seu povo, qual é o rei que não quer dar alegria para a sua nação. Então Herodes viu que quando ele matou Tiago na frente do povo judeu, o povo agora se alegra. Então Herodes agora decidiu a perseguir todos aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que tinham a fidelidade de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que quando ele mata Tiago, a Bíblia vai dizer agora que ele vai e coloca a mão sobre a Pedro. Ele pega Pedro e coloca em uma prisão. Pedro agora está preso. Pedro agora está em uma prisão. Mas se você observar, você vai ver que Pedro ele não está triste. Pedro ele não está cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que Pedro está deitado. Pedro está na prisão. Pedro ele está dormindo. Pedro ele não está triste. Por quê? Porque Pedro já era experiente em prisão. Se você observar no capítulo 4 de livro de Atos, você vai ver que ele é preso com João. Você vai ver também que no capítulo 5, no versículo 19, se não me fuja a memória, ele também é preso. Essa é a terceira prisão de Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro ele está dormindo. E quando ele está dormindo, eu começo a observar, eu começo a ver. Quem não sabe aquele soldado que estava aguardando Pedro na prisão. Quem não sabe, ele chegou até Pedro e disse: olha Pedro, eis que Herodes matou a Tiago teu irmão. E agora Pedro está calmo, Pedro está tranquilo. Eu observo uma coisa, que no meio do povo cristão, o povo já não está dormindo mais direito. O povo agora está passando por grande luta. Mas aprendemos com Pedro. Pedro está na prisão, mas Pedro ele não nega. Pedro não está triste. Tem crente nesta noite que não está conseguindo, aleluia, não está conseguindo botar a sua cabeça na cama, não está conseguindo dormir direito. Mas Jesus está te dizendo: acalma o teu coração, coloca a tua cabeça no teu travesseiro, dorme tranquilo, porque quem está contigo não dorme. Quem está contigo é aquele que está na destra de Deus. Acalma o teu coração, porque Ele está contigo. Ele segura em tua mão direita, mas você não para, porque Ele está contigo. Oh glória! Pedro está na prisão. Mas Pedro, ele está deitado. E diz a Bíblia que quando Pedro está deitado, havia um povo na casa de Maria que estava orando para que Deus viesse libertar a Pedro da prisão. Agora imagina o povo dentro de casa, imagina o povo clamando. Quem não sabe, o povo está orando sem parar. Quem não sabe, o povo está clamando. Eita glória, sem desistir. O povo estava orando, mas o povo tinha fé. O povo acreditava naquele que já tinha morrido no Calvário. Ele já tinha fé, porque Jesus já tinha ressuscitado. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece no
tinha. Jesus disse: olha, ficai-vos aqui, até que do alto venha ser, vós seja revestido. E num dia designado, a Bíblia diz que no capítulo 2 a igreja é revestida. O Espírito desce sobre a igreja e o povo prega com poder. Pedro tinha fé, a igreja tinha fé que Deus poderia libertar a Pedro da prisão pela terceira vez. Oh, glória! O anjo, Deus já tinha enviado o anjo. No capítulo 4, Deus já tinha enviado o anjo e libertou ele. No 5, Deus também libertou o povo, os apóstolos. E agora não ia ser diferente. Pedro está deitado, Pedro está dormindo. A Bíblia diz que de repente desce o anjo dentro da cela. E quando o anjo desce na cela, a Bíblia diz que o anjo, ele vai até Pedro. E quando ele se aproxima de Pedro, Pedro está dormindo, está tranquilo. Mas de repente o anjo chega e toca em Pedro e diz: Pedro, levanta-te, Pedro agora. A Bíblia diz que Pedro levanta depressa. A Bíblia diz que o anjo olhou para Pedro e disse: Pedro, levanta-te e ata a tua sandália, coloca a capa sobre as tuas costas e me segue, Pedro. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando o anjo ele chega até Pedro, Pedro desperta. O anjo disse: olha, Pedro, coloca a sandália. Aí Pedro coloca a sandália ou a alpanca. A Bíblia diz que quando ele coloca a sandália, a Bíblia diz que ele começa a prosseguir, ele começa a andar. Eu aprendo uma coisa, que quem que está descalço, ele para, ele desiste. Como assim, pregador? Deus está dizendo: coloca a sandália, porque se você estiver descalço, você vai parar. Por quê? Porque o caminho é estreito, mas o caminho é longo, o caminho é muito longe. No caminho tem espinho, no caminho tem vidro, no caminho tem pedra. Por isso que Deus está dizendo: coloca a sandália, porque senão você vai parar. Eita. Coloca a sandália, coloca a sandália, coloca a sandália, senão você para. Por quê? Porque a perseguição é grande. Nós quer parar, nós quer desistir, mas Deus está dizendo: coloca a sandália, porque o espinho e as pedradas que você vai pisar, você vai seguir avante. Por quê? Porque a sandália vai te proteger. Oh, glória! Eita! Aí a Bíblia diz que o anjo disse: olha, coloca também a capa nas costas. Coloca a capa sobre as costas. Eu vejo que capa é proteção. Quando o crente está brotando fruto, Satanás se levanta. Você já viu uma árvore com bom fruto? Você já observou? Você já observou? Quando o homem ou a mulher ele quer arrancar o fruto e a árvore está alta, ele vai fazer o quê? Ele vai tacar pedra. Coloca a capa, bota a capa sobre as costas. Porque, aleluia, porque Satanás, ele pode vir com potestade, ele pode vir com pombagira, ele pode vir com tranca-rua, mas a igreja não para, porque o grandão da Galileia, aquele que está no céu, ele não dorme e ele vai te dar a vitória. Alabá, quem é que a coma lavar? Deus vai te dar vitória, mas você não vai parar. Aquele que está te prosseguindo, aquele que quer tacar pedra na tua vida, ele vai cair por terra. Oh. Eita! Eita, ele já está aqui. Jesus já está passeando. Eita, glória, recebe. Recebe a glória dele aí. Recebe a glória do grandão. Oh, glória. Oh, glória. Aí que a Bíblia vai dizer: oh,
A Bíblia diz que o anjo está andando. Pedro está seguindo o anjo. A Bíblia diz que chegou em um ponto que Pedro e o anjo, ele passa pelo primeiro guarda. Os guardas não vê. A Bíblia diz que eles passam pelo segundo, mas os guardas não vê. Aí diz a Bíblia que na frente havia um portão. O portão não era de plástico, não. O portão não era de madeira, não. A Bíblia diz que o portão era de ferro. Eita glória, agora para passar. O anjo está na frente, Pedro está atrás. Ele vai andando. Quem não sabe, Pedro olha e diz: e agora? O portão agora é de ferro. Como é que nós vai passar? Eita glória, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, de repente o portão, ele abre por si só. Ele não toca. Por que, pregador? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o desejo da tua alma. Ele conhece o teu coração. Deus está dizendo: a porta que está fechada vai começar a se abrir. Aguarda o telefonema, porque gente vai ligar. Gente vai ligar e vai dizer: vem cá, você está desempregado, está parada. Você vai trabalhar, quer trabalhar, então vem. Tem vaga aqui em tal canto. Deus não vai abrir só uma, Deus vai abrir várias, para que você venha escolher. Ô glória, você ainda vai escolher, irmão. Eu creio, não é? Porque Deus ele é maravilhoso. Deus ele é fiel. Grande Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro está andando. Aí eles passam pelo portão. E quando eles passam pelo portão, a Bíblia vai dizer que o anjo entra em um beco. E de repente o anjo sobe. O anjo faz a missão. Aí diz a Bíblia que o anjo sobe. E diz a Bíblia que Pedro fica. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a pensar. Pedro começa a raciocinar. Aí Pedro abre a boca e diz. Porque Pedro pensava que era um sonho. Ele pensava que aquilo que estava acontecendo era uma visão. Mas tudo aquilo era real. Aí Pedro abre a boca e diz: agora sei que verdadeiramente o Senhor Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de que o povo esperava. Quem não sabe, Herodes queria matar Pedro, porque já tinha matado Tiago. Porque a Bíblia diz que Herodes guarda ele para que no outro dia ele viesse. E era o tempo do pão asmo, o tempo da purificação. Creio que quando terminasse ele ia apresentar Pedro para o povo e ia executá-lo em público. Mas não era do jeito que Herodes queria. Não era do jeito que ele queria. Quem não sabe, aquelas pessoas quer te matar. Quem não sabe, aquelas pessoas quer dizer: vamos orar ao contrário contra ela, vamos tentar parar ela, vamos destruir ela, vamos levantar um falso contra ela. Eita, para que ela venha parar, para que ela venha desistir para nada. Por quê? Porque quem está na minha frente e na tua frente é Deus. Eita glória, e se ele decretou, não tem capeta dos infernos que vai impedir a tua vitória. Ô glória. Aí a Bíblia diz que Pedro vai agora. Aí Pedro disse: vou até a casa de Maria, que tinha um filho, João, que ele tinha por sobrenome Marcos. Pedro vai até lá para anunciar. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a bater na porta. E veja que este povo que Pedro vai lá era aquela igreja, o povo que estava orando para que Pedro viesse ser liberto da prisão. Foi tão emergencial a urgência do povo que estava orando. A oração subiu e desceu aonde? Deus está dizendo que quando Pedro foi, segura aí, irmão, quando Pedro foi, a Bíblia diz que Pedro vai até lá na casa de Maria. Aí começa a chamar. Ele começa a bater. Ele começa a perseverar. A Bíblia vai dizer que saiu a menina. Quem não sabe, Maria
com aqueles que estavam na sua casa, não veio porque estava em oração. E havia uma menina, a Bíblia diz que o nome dela era Ruth, mas o que significa rosa. A Bíblia diz que essa menina vai até o portão, ela coloca o ouvido no portão e começa a ouvir. Ela reconhece a voz de Pedro. A Bíblia diz que a alegria era tão grande que ela esqueceu de fechar a porta e foi anunciar a Maria. Ela começa a anunciar: olha, Maria, Pedro está aí à porta, Pedro está aí. Mas eles pensavam que era mentira. Eles pensavam que a emergência foi tão grande da oração, aleluia, que eles não estavam acreditando. A Bíblia diz que quando ele chega, aí Maria vai lá. Aí quando Maria abre a porta, a surpresa, Pedro. A Bíblia diz que eles se espantaram. Eles se espantaram, eles não estavam acreditando. Por quê? Porque quando eles estavam orando, ele já sabia, porque eles oraram para que Deus viesse libertar Pedro, mas eles não estavam, aleluia, acreditando na emergência. Deus está dizendo, aleluia, quando eles estavam orando, o efeito não estava fazendo na casa de Maria. Quando eles estavam orando, a oração subiu, mas a emergência foi tão grande que a oração não fez efeito na casa de Maria. A oração subiu, o efeito não fez na casa, mas o efeito fez lá na prisão. Deus está dizendo: você veio hoje, você orou, Deus conhece o desejo do teu coração. O que você pediu hoje aqui, o efeito não vai fazer aqui, mas o efeito vai fazer lá. Eita glória! Eita glória! Porque eles estavam orando, mas o efeito da oração não fez lá na casa de Maria, fez lá na prisão. Oh, glória! Mas a Bíblia vai dizer que Maria, quando sai, se espanta, mas eles estavam perseverando, Pedro perseverando na oração. E diz a Bíblia que Pedro anunciou e disse: olha, avisa a Tiago. Esse é outro Tiago, se você vai ver aí em Gálatas capítulo 1, verso 19. Era outro Tiago. A Bíblia vai dizer agora que quando Pedro disse: olha, anunciai a Tiago e aos irmãos do que Deus fez comigo. Aí Pedro vai para outro canto. Mas no outro dia, a Bíblia diz que Herodes chegou. E quando Herodes chegou, a Bíblia diz que ele foi até lá na prisão. Quem não sabe os guardas, quando de repente, quando os guardas foi lá, quem não sabe, quando eles olhou, canto massa limpo. Cadê Pedro? Pedro desapareceu. A Bíblia diz que Herodes ficou com tanta raiva que ele mandou matar aqueles que estavam designados na prisão. Aqueles que estavam aguardando a Pedro foram mortos por Herodes. Mas a Bíblia vai dizer que Herodes se levanta, ele sai da Judeia e vai agora até Samaria, até Cesária. A Bíblia diz que quando eles vão para lá, a Bíblia diz que Herodes, numa certa feita, ele vestiu o seu manto, ele vestiu a sua roupa real. E quando ele vestiu a sua roupa real, o povo judeu começou a clamar: é voz de Deus e não de homem. Segundo diz os estudiosos da Bíblia, que a veste de Herodes, aleluia, era toda feita de prata. E então quando ele vestiu a sua veste real, de repente quando o sol, aleluia, bateu nas vestes de Herodes, aleluia, ele começou a brilhar. Segundo diz os estudiosos, que as suas vestes começou a brilhar por causa do sol. Então o povo começou a clamar: é voz de Deus e não de homem. A Bíblia diz que Herodes ficou calado. Herodes, ele não deu glória a Deus. E de repente Deus mandou o anjo e feriu a Herodes. E Herodes, porque ficou calado e não deu glória a Deus, a Bíblia diz que ele morreu e virou comida de bicho. Veja a importância quando nós viemos ao templo de Deus. Nós não viemos para o templo para ficar de boca fechada. Nós viemos para o templo para clamar a Deus. Veja que Herodes, o povo clamou: é voz de Deus. E então Herodes ficou calado. E Deus
Ali naquele momento matou, ela dizia, ele virou comida de bicho. Temos que clamar para Deus. Temos que adorar a Deus. Não importa, aleluia, não importa a luta, não importa o que nós estamos passando. Tem coisa que nós passamos na nossa vida que nós olha e diz, eu vou parar, vou desistir, eu vou para a igreja, mas eu quero ficar calado. Mas é neste momento que Deus quer que você adore a Ele, para que a solução venha acontecer para a vossa vida. Amém? Que Deus abençoe, irmão.